bom dia. É um prazer estar de volta com vocês aqui no Master Business, aquele espaço reservado ao mercado de trabalho, ao empreendedorismo, onde nós procuramos trazer uma pessoa inteligente que tem uma contribuição importante na condução dos seus negócios, na condução da sua carreira. E hoje, estreando uma nova vinheta muito bonita, né? Belíssima imagem em 3D. Parabéns à direção, parabéns a Alex Filho, porque sempre inovando, sempre aprimorando e trazendo a melhor qualidade aos produtos da TV Master. Nós estamos muito honrados com isso. Muito bem, vamos às vagas que estão disponíveis no mercado. Não vamos perder tempo, vamos rapidinho a elas. Por gentileza, diretor, vamos colocar as nossas imagens. Como você sabe, auxiliar de recursos humanos, tá aí essa imagem. Se você for no Instagram, Cravo Coaching, essa imagem está lá. Você clica em Saiba Mais e abre todas as explicações sobre o que a empresa busca, o que precisa, o que oferece. Está tudo anunciado lá no Instagram da Cravo Coaching. Vamos à próxima, diretor. Supervisor de unidade na área de saúde. Nós estamos buscando um profissional que tenha a habilidade de coordenar uma área de atendimento ao público na saúde, ok? Supervisor de unidade na área de saúde. Vamos à próxima, diretor. Técnico em segurança do trabalho, esse profissional tão importante em todas as empresas, que zela pela segurança de todos, ok? Também temos vaga para técnico. Vamos à próxima. Auxiliar administrativo. Esse, eu diria até que é um auxiliar fiscal, ok? Nós estamos buscando uma pessoa para a área de contabilidade, uma pessoa com habilidade, uma pessoa com dinamismo no trato dos assuntos da área fiscal da contabilidade. Uma excelente oportunidade, uma grande empresa em plena expansão, que esse profissional poderá fazer parte. Auxiliar administrativo, temos também aqui, propagandista de laboratório, é aquela pessoa que vai visitar os médicos, que vai falar sobre as empresas, os serviços que estão disponíveis. Vamos em frente, temos mais alguma, diretor? Nutricionista de produção, é aquela pessoa que controla a qualidade nutricional dos alimentos nos restaurantes. Nós temos uma oportunidade também. Vamos à próxima, eram essas. Ok, muito bem, como vocês viram, temos várias oportunidades de trabalho aí no mercado, ok? Se você não está precisando, mas conhece alguém que está, aí então basta só você pegar essa pessoa que olha o Instagram da Cravo Coach. Tudo isso que nós falamos está lá. Rapidamente, vamos falar sobre o livro, que nós estamos na fase de pré-lançamento. Nós estamos trabalhando, é um trabalho feito a muitas mãos nessa fase, aonde nós já chegamos na capa final do livro. E, como você sabe, vou pedir ao diretor que disponibilize a imagem, não sei se ele já tem em ponto, aí está. O livro é Conquiste o Emprego que Desejar. A ideia é ajudar essas pessoas que saem da universidade, entram no mercado de trabalho, ou aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho mais frustradas, não satisfeitas com o seu trabalho, com o reconhecimento que recebem. Esse livro ajuda as pessoas a entenderem o mundo corporativo. O que é que as empresas valorizam? O que é que elas buscam no candidato, não é? E aí você pode, a partir do guia que o livro oferece, você já vai desenvolvendo essas competências. Quando chega o seu momento, aí você já é uma pessoa que traz em si aquilo que o mercado procura. E aí você vira a chave, você para de procurar emprego e passa a ser o profissional que o mercado procura, e isso existe em muita quantidade, mas tem um caminho, e esse livro foi escrito com esse objetivo de ajudar as pessoas. Então, em breve, o livro estará sendo lançado, e nós vamos avisando vocês aqui da evolução do processo desse trabalho, que está sendo muito bacana, está sendo muito bom, ok? Muito bem, então, essas eram as notícias que nós tínhamos, e agora nós vamos começar a conversar com a nossa convidada, muito especial, uma profissional, ela é assessora na área de investimentos, atua há muitos anos com isso. Ela é sócia fundadora de uma empresa importante, a Fato.
Capital, aqui em João Pessoa. Ela, como profissional assessora de investimentos, foi premiada entre os 10 melhores assessores de investimentos em todo o Brasil, dentre 14 mil profissionais. Olha, vejam a expressão disso. Dentre 14 mil profissionais na área de investimento em todo o território nacional, ela está entre os 10 melhores e nós, pessoenses, temos o privilégio de tê-la aqui no nosso mercado. E vamos conversar com ela agora, que está promovendo um evento bastante importante e singular, onde ela traz pessoas de expressão nesse segmento, e esse evento acontecerá ainda hoje, não é? Talvez você esteja assistindo esse programa na reprise e o evento já tenha ocorrido, mas para você que está vendo em absoluta primeira mão, é hoje ainda. Então, conosco aqui, Cris Atala. Prazer em recebê-la, Cris. Luiz, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no seu programa. O Master Business, ele sem dúvida é extremamente relevante para a sociedade de João Pessoa, e a gente sempre fica muito feliz quando participa de um programa de pessoas que estejam realmente proporcionando informação para todas as pessoas que estão assistindo, principalmente nessa área de mercado financeiro, que a gente sabe que nós somos muito carentes. As escolas, infelizmente, não nos preparam para a vida financeira. Então, é super relevante quando a gente consegue passar um pouquinho desse tipo de informação. E é muito bom termos a oportunidade de trazê-la aqui, porque você é uma profissional singular, eu diria, né? Porque entre as 10 melhores do Brasil, e você vai poder ajudar o nosso público a entender um pouco mais sobre esse mercado. Então, eu tenho aqui algumas perguntas que eu preparei para você. A primeira é: qual é a sua visão sobre o cenário econômico atual no Brasil e como isso influencia as decisões de investimento dos seus clientes? Então, hoje, a gente está numa situação no Brasil em que a gente está realmente no meio do caminho. Muita coisa do que está acontecendo na economia brasileira depende necessariamente de que a reforma tributária seja aprovada para que o governo realmente consiga equilibrar a questão fiscal do país. Em tudo dando certo, em a reforma tributária passando e a gente conseguindo realmente equalizar essa questão do arcabouço fiscal, o Brasil ele é considerado hoje a bola da vez do mercado financeiro. Porque nós estamos numa situação bem diferente do que está acontecendo no resto do mundo. A gente está vendo que nos Estados Unidos, na Europa no geral, eles ainda estão com uma situação de inflação muito fora de controle. É verdade. Enquanto isso, no Brasil, a gente conseguiu fazer o nosso dever de casa. Passamos por muitas dificuldades, é óbvio isso, mas nós estamos com uma inflação sob controle, nós estamos conseguindo finalmente ter uma queda na taxa Selic, e tudo isso propicia que os investidores estrangeiros voltem ao Brasil e, com isso, a gente tenha um mercado financeiro, um mercado de investimentos que realmente esteja aos olhos do mundo como muito bem organizado e propício. Então, podemos dizer assim, o Brasil continua sendo um mercado atrativo. O Brasil, há muitos e muitos anos, é um mercado atrativo. A gente sempre está ouvindo que o Brasil é a bola da vez, que agora o Brasil vai. Só que, realmente, nós tivemos muitas situações nos últimos anos, e, obviamente, a pandemia foi terrível, porque era um momento em que, realmente, o Brasil estava se organizando para começar a crescer com bastante eficiência. E isso, obviamente, foi podado. Mas o Brasil, nesse momento, em tudo dando certo com as questões tributárias, realmente a gente é a bola da vez do mercado financeiro e a gente tem tudo para crescer bastante. Boa notícia. Com certeza. Você que está em casa nos assistindo, tá vendo? Olha só, as notícias são boas. Agora, eu queria que você falasse quais as classes de ativos você recomenda atualmente para diversificação do portfólio de investimentos e por quê? Então, na verdade, quando a gente fala de diversificação de portfólio, o ideal é que o cliente ele tenha na carteira dele, em maior ou em menor grau,
todas as classes de ativos. Então, dentro da renda fixa, tem a renda fixa pós, a pré e a vinculada à inflação. É importante que todos esses ativos estejam presentes na carteira do cliente. O que a gente vai precisar fazer sempre, de acordo com o momento do que o mercado financeiro esteja passando, é equilibrar. Dosar um pouquinho mais em alguma classe ou um pouquinho menos. Além disso, tem uma classe que, infelizmente, não é tão famosa, tão reconhecida e tão presente na carteira dos clientes quanto deveriam ser, que é os fundos multimercados. Os fundos multimercados, eles estão sob gestão dos melhores profissionais que a gente tem no país. E as alocações que estão nessas carteiras, normalmente são alocações que elas não são de fácil acesso ao público comum. Compreendo. Então, esses fundos, eles investem em metais, em commodities, em moedas de outros países, de outros continentes, que não estariam de uma forma normal sob a nossa capacidade de acessar. Então, eles têm ativos, ações, papéis de vários países, de vários outros locais que realmente são extremamente importantes que a gente tenha na carteira. Então, fazer uma diversificação com fundos multimercados é totalmente relevante. Ter exposições a ações no Brasil, principalmente nesse momento em que a Bolsa está extremamente barata, é relevante, sim. Ter ações do exterior. Então, assim, o que é importante? Eu vou fazer uma pausa aqui até, se você me permite, para poder falar sobre o quanto é relevante ter um assessor de investimentos que possa tomar conta da carteira do cliente. Se você está doente, você procura um médico especialista. Com certeza. Se você vai fazer uma obra na sua casa, você procura um bom arquiteto, você procura um bom engenheiro. Mas, infelizmente, as pessoas ainda não entenderam de forma plena a importância de ter um profissional que realmente tenha a capacidade de fazer a gestão da sua carteira de investimentos. Então, quando a gente fala de diversificação, não tem como falar disso sem entender que um bom profissional nessa área vai conseguir te fazer navegar em diferentes mares, em diferentes situações e em diferentes cenários financeiros. O que você traz, eu enxerguei num curso ministrado pelo Sebrae no Brasil, mas que era um curso de iniciativa da ONU para desenvolver o comportamento empreendedor nas pessoas ao redor do mundo. Lá eles trazem um princípio, o curso chama-se Empreteco. Lá eles trazem um princípio que é o seguinte: nunca faça nada sem consultar o especialista. Qualquer coisa que você queira fazer, se você ouvir antes o especialista, você vai minimizar os riscos, potencializar o acerto. Então, isso é digamos assim, um posicionamento de sabedoria. Consulte o especialista, não é? Agora, você falou nos fundos multimercado. Pelo que eu entendi, traduzindo um pouco mais aqui para o nosso telespectador, me pareceu que um fundo multimercado, ele reúne papéis de vários países, de vários segmentos do investimento, busca um equilíbrio e uma segurança, porque, por exemplo, se você tiver um problema num país, vai afetar parcialmente aquele seu fundo multimercado da parcela que tem naquele país. Mas os outros que não foram afetados trazem um equilíbrio, uma segurança, e os gestores dos fundos multimercado, evidentemente, eles buscam sempre mitigar o risco desse fundo, então eles vão fazendo alterações. E a pessoa, ela entra, por exemplo, ela aporta um determinado valor num fundo multimercado e fica observando o andamento. E o assessor vai informando, está indo bem, não está indo, vamos mudar para cá, vamos mudar para lá. É uma grande responsabilidade, não é, Cris? Sem dúvida é. E é por isso que a gente usa sempre aquele princípio básico de nunca colocar os ovos na mesma cesta. Quando a gente fala em fundos multimercados, a gente tem maravilhosos gestores no Brasil. Então, é importante entender o seguinte: se você tem 5 fundos multimercados na sua carteira, um deles está preocupado mais com ações Brasil e com o mercado brasileiro. Outro, ele pode estar mais preocupado em commodities. Outro, ele pode estar mais preocupado com juros e moedas. Outro, ele pode estar mais preocupado
agrupados com ações na Europa. Então, se você tem 5 fundos multimercados na sua carteira, diferentes, você vai estar acessando 5 classes de ativos diferentes, não necessariamente na mesma situação geográfica. Então, cai exatamente, Luiz, naquilo que você falou, que isso acaba rebalanceando a sua carteira e protegendo ela em relação a alguma situação específica em algum mercado ou em algum ativo que não esteja indo tão bem naquele momento. Essa é a beleza da diversificação. Você entendeu plenamente o que eu estava falando. Com a explicação da professora não ficou Imagina. difícil entender, não é? Vamos em frente. Como a taxa básica de juros, a Selic, afeta as escolhas de investimentos dos seus clientes e seu papel em uma carteira de investimentos? Então, a gente veio agora recentemente de uma taxa Selic na ordem de 14,75, que é realmente bastante punitiva para os investimentos no geral, porque o único ativo que estava realmente conseguindo ter uma performance muito boa era o pós-CDI. Porém, é importante perceber a questão dos tempos e movimentos. A Selic ela já entrou em queda, já está a 14,25, já está dado que na próxima reunião do Copom haverá uma nova queda. Então, é importante demais que o cliente, que o investidor, ele se prepare para antecipar esse movimento do mercado. Não adianta ficar esperando a taxa Selic ter uma queda muito expressiva para resolver fazer alguma alteração no portfólio da sua carteira. Porque quando isso chegar a acontecer, aqueles ativos que hoje você poderia estar comprando por um preço baixo e que daqui a um ano e meio, terão uma excelente performance na sua carteira, já estarão caros, caso você decida fazer essa mudança depois que a taxa Selic já caiu demais. É por isso que é muito importante se antever ao mercado. Sim. E, mais uma vez, é por isso que é importante ter um profissional. Porque vou te dar um exemplo muito rápido disso. Hoje, a gente tem papéis de crédito privado pagando para os clientes inflação mais uma taxa de 6,5% ao ano, o que é extremamente relevante. A coisa de 2, 3 meses, esses mesmos papéis chegaram a pagar inflação mais 8,5% ao ano. Só que o mercado já está entendendo que há uma queda na taxa Selic que está no horizonte muito próximo. Então, se o cliente resolver fazer essa mudança na carteira dele daqui a mais um ano, esse papel que hoje ele pagaria inflação mais 6,5%, vai estar pagando inflação mais 4,5%. Quanto mais a gente demora a entender que a taxa Selic está caindo e que, por isso, é relevante fazer movimentos na carteira para que haja uma proteção em relação a essa queda, mais caro a gente vai comprar os ativos que propiciam essa proteção. Ou seja, se trabalha com tendência. Exatamente. E não com o fato. Quando o fato se tornou, evidentemente, um fato, já é tarde, porque todo mundo vai correr e se movimentar. É como quando a bolsa começa a cair, todo mundo corre para vender, quer dizer, é a hora de correr para comprar, né? É o inverso, né? Perfeito, exatamente essa é a colocação. É impressionante como a gente vê que o público em geral quer vender bolsa na hora que tudo começou a desabar e quer comprar a bolsa quando ela já está no seu ápice. No ápice. E esse é exatamente um movimento que a gente tenta, por tudo, fazer com que os nossos clientes não é? efetuem. Porque na hora que começa a cair, o sentimento geral de todo mundo é de perda, de medo. Aí fala assim, não, eu não vou entrar nisso. Mas calma, já caiu. Agora você tem que aproveitar, porque vai subir, não é? A tendência é essa. Mas olha só, como você avalia o risco associado ao investimento em ações no Brasil e quais medidas recomenda para mitigá-lo? É um assunto que nós estamos falando. Com certeza. É muito interessante como existe essa questão da cultura de investimentos e ela é uma questão muito geográfica. Nos Estados Unidos, quando uma criança nasce, o pai dela já vai na corretora, abre uma conta para ela e começa a comprar ações para essa criança, já pensando num futuro. Aqui no Brasil, a gente ainda tem o hábito de, quando o bebê nasce, abrir uma conta poupança, ou nisso, porque a gente realmente precisa incrementar mais essa questão da cultura financeira. Muitos clientes dizem para mim,
Cris, eu sou conservador. Se eu sou conservador, eu não posso ter ações no meu portfólio. Quando a gente estuda investimentos, quando a gente estuda Markowitz e a gente estuda diversificação de carteira, a teoria ela diz que mesmo o cliente mais conservador deve ter ali em torno de 5% do seu portfólio em ações. O que é você ter uma ação? É você ser dono de um pedacinho da Petrobras, de um pedacinho da Vale, de um pedaço do Banco do Brasil, de empresas extremamente relevantes, sólidas, antigas, com excelentes modelos de gestão. Então, é importante, sim, que você tenha ações na sua carteira. Quando você olha uma ação no curtíssimo prazo, se você olhar uma ação no período de 1 mês, de 1 ano, de 5 anos, que ainda é um período curto quando a gente fala em ações, você em que a performance não foi. Eu queria aproveitar para repetir uma coisa. Você fala em período de 1 ano, 5 anos é um período curto para o investimento em ações. Eu acho que é isso que a maioria das pessoas não entendem. As pessoas entendem, às vezes, o mercado de ações um pouco como um cassino, que você entra, joga, ganha e sai. E não é assim. Ele é um investimento de médio e longo prazo. É isso que você está dizendo? Luiz, eu gosto muito de conversar sobre investimentos com os meus clientes. Eu gosto demais de conversar com eles sobre mercado financeiro e sobre perfil de investidor. E o que eu tento, acima de tudo, oferecer aos meus clientes é essa questão da cultura financeira, da cultura econômica e do entendimento de uma diversificação plena. Se em uma carteira de investimentos, todos os investimentos estiverem subindo ao mesmo tempo, tem alguma coisa muito errada na diversificação da sua carteira. É muito interessante entender que uma carteira saudável, ela vai ter sim ativos que estejam com uma performance não tão positiva durante um determinado período, mas que a gente não monta uma carteira de investimentos pensando somente no imediatismo. A gente tem que entender os nossos investimentos no longo prazo. Você não se forma hoje na faculdade esperando ficar rico no mês que vem. Se você tem uma carteira sólida em construção, você entende que você vai ter esse sucesso na sua carreira conforme o tempo for passando, conforme você for angariando experiência, conforme você for fazendo mais investimentos na sua carreira. E quando você fala em mercado financeiro, em uma carteira de investimentos sólida, você também tem que entender que o retorno virá a partir de aportes recorrentes, a partir de verificações recorrentes, se a sua carteira está em linha com o que está no horizonte no mercado, não no que está acontecendo nesse momento, e principalmente entendendo que esses ativos reais, como as ações, eles tendem, no médio e longo prazo, a oferecer um adicional de performance extremamente positivo para a sua carteira, mas que no curto prazo, isso pode e vai sacudir. Uma coisa que você colocou, eu achei interessante. Você falou assim, olha, se toda a sua carteira estiver montada numa base em que toda ela está crescendo, acendo uma luzinha amarela, eu acho que o que você quer dizer, me corrija se eu estiver errado, por gentileza, é que se toda a minha carteira está crescendo ao mesmo tempo, ela está calçada em um determinado segmento, e quando esse segmento for mal, ela vai cair de vez. Perfeito. É a isso, sua né? colocação e o seu entendimento foram os melhores possíveis. Se a sua carteira toda está subindo, você não tem diversificação Isso. nenhuma. Certo. Então, caso o mercado vire, ela vai cair como um todo. Quando a gente trabalha com investimentos, a gente trabalha com um conceito de ativos correlacionados. O que são os ativos correlacionados? São justamente quando a gente pega um determinado benchmark, como, por exemplo, a taxa Selic, se todos os ativos da carteira estiverem seguindo exatamente correlacionados com a taxa Selic, isso significa que, conforme ela for caindo, e a gente está nesse momento agora, toda a sua carteira vai perder rentabilidade. Então, quando a gente monta uma carteira saudável, a gente trabalha com ativos que tenham uma correlação negativa também. Compreendo. Um exemplo muito claro é a taxa Selic e a Bolsa. Conforme a Selic vai caindo, a tendência é que a Bolsa vá subindo. Um outro exemplo claro é a Bolsa e o dólar. A tendência é que, conforme o dólar caia, a Bolsa suba. Ou o ouro.
O ouro, exatamente. Então, volto a dizer, eu sei que talvez eu esteja sendo muito repetitiva, mas é por isso que você precisa ter um profissional tomando conta da sua carteira de investimentos. Com certeza. Eu queria fazer uma pergunta. Nosso tempo se aproxima do encerramento. Eu quero falar sobre o evento que vocês estão fazendo. Mas eu queria fazer uma pergunta. Um fundo multimercado, bem administrado, daqueles que você conhece, e com certeza você faz parte de alguns deles, ele rentabiliza em média quanto? Uma média, uma ideia de valor assim de rentabilização que se consegue num fundo multimercado. Então, Luiz, para começar, existem fundos multimercados com diferentes objetivos. Tá. Vocês têm o de menor volatilidade, o de média volatilidade e o de maior. Cada um deles tem um benchmark, tem um parâmetro que ele segue e procura superar. Então, existem os fundos que procuram superar o CDI, os que procuram superar a inflação, os que procuram superar a Bolsa e até ativos, a Bolsa do exterior, por exemplo. Certo. Todos eles têm por objetivo superar esses índices. A gente tem fundos extremamente bem geridos no mercado, com rentabilidade acima de 20% nos últimos 12 meses, o que é muito... Em um ano. Sim, em um ano. Quase 2 ao mês. Mais ou menos isso, o que é bem acima do CDI. Porém, o que a gente tem que ter em consciência é que se o fundo tem uma possibilidade de rendimento maior, ele tem uma oscilação maior também. Então, existe uma maior probabilidade de que, caso aquele evento que o gestor espera não aconteça do jeito que ele gostaria, que ele venha a ter perda também. Ou seja, quanto maior o benefício, maior o risco. Maior a possibilidade de perda. Isso exatamente. É a lei da vida e me leva à última pergunta, que é a seguinte. Nosso telespectador que está em casa nos assistindo, de vez em quando recebe algumas propostas. Eu já vi propostas maravilhosas. Você compra o gado, mas você não tem o gado é virtual. E nossa, cada proposta que aparece, que as pessoas ficam assim, né, embebecidas. Agora eu fico rico. Como as pessoas se protegem disso, Cris? Ajuda o nosso telespectador. Vou franquear essa câmera para você ajudar o nosso telespectador. Então, pirâmides. As famosas pirâmides. Isso é uma coisa que realmente me deixa estupefata. A gente vem, ao longo dos anos, vivenciando vários eventos de pirâmides. A gente teve as fazendas Boi Gordo, a gente teve a Telex Free, a gente teve N outras situações de pirâmides que foram extremamente famosas no Brasil e que fizeram muitas pessoas perder dinheiro. Acontece que, por mais incrível que isso possa parecer, elas continuam existindo e existem ainda muitas pessoas que entram nesse tipo de pirâmide. A primeira regra é: se te oferecerem uma rentabilidade que seja muito acima do mercado e que seja muito fácil, você não vai perder dinheiro, você tem uma rentabilidade de 5%, 8%, 10% ao mês, é impressionante, ofereciam há pouquíssimo tempo, todo mundo sabe o que aconteceu recentemente em João Pessoa, investimentos que prometiam valores de 10% ao mês. Gente, isso não é economicamente sustentável, isso não é economicamente factível. Toda vez que te oferecerem investimentos com rentabilidades muito acima daquilo que o CDI está oferecendo, e principalmente em algo que se diga fácil, que se diga garantido, tomem muito cuidado. Procurem falar com pessoas que efetivamente sejam do mercado financeiro. Procure um assessor de investimentos. Converse até com seu gerente de banco, mas não entre nesse tipo de oferta de dinheiro fácil. Infelizmente, a gente sabe que a gente ainda tem um movimento muito grande disso no Brasil, que muitas pessoas leigas são atingidas, mas a gente precisa realmente se precaver. E o difícil, e o que ocorre é o seguinte: essas pessoas que vêm lhe oferecer essas coisas, normalmente são encantadores de serpente. Eles têm, assim, nossa, uma lábia, uma conversa encantadora. Mas para encerrar, que o nosso diretor já está puxando a minha orelha, eu quero que, diretor, coloque a imagem do evento que está ocorrendo para que a Cris possa nos falar um pouquinho sobre ele, por gentileza. Pode falar, Cris, fique à vontade, a imagem entra já já. Então, eu gostaria de convidar a todos vocês para estarem hoje, às 18 horas, na Casa Róssia, porque nós estamos trazendo aqui para João Pessoa palestrantes espetaculares.
Nós vamos trazer 2 pessoas da XP Investimentos, o Paulo Barreto e o Nuno, e eles vão falar sobre um assunto que está super em voga, que é a reforma tributária e como ela vai te atingir e como se preparar para as possibilidades que estão no nosso radar. Nós vamos trazer o Rafael Figueiredo, ele é da Casa de Análises Eleven, e ele vai falar com muita propriedade sobre a tendência do mercado de renda variável, não só no Brasil e do exterior. E mais tarde, como último palestrante, nós vamos ter o Pablo Speyer, que já foi reconhecido inúmeras vezes como o melhor comunicador de mercado financeiro do Brasil, ganhou o prêmio IBEST. E por que a gente está fazendo todo esse movimento? Justamente para comemorar o fato de que a Fato Capital foi eleita o 4º melhor escritório private do país, e eu estou entre as 10 melhores assessoras da XP do país, entre 14 mil. Apenas para complementar, da Paraíba, eu sou a primeira assessora, com muita felicidade, muito orgulho, e a Fato Capital é o primeiro escritório também da Paraíba. Então, vai ser uma festa grande para comemorar tudo isso que a gente está conquistando e dividir isso com você também, que é nosso cliente, que é o ouvinte do Luiz. Muito obrigada por todo esse espaço, e a gente está realmente muito feliz. Muito bem, parabéns mais uma vez a você. A Paraíba está de parabéns de ter uma profissional que se destaca em nível nacional, da maneira como acontece, não é? E isso é muito bom. O paraibano é muito empreendedor. É uma característica do povo paraibano que é impressionante. A Paraíba tem alguns dados interessantes e extremamente relevantes. Nós temos o maior índice de diploma universitário per capita do Brasil, o estado com maior índice. Então, nós somos um estado pujante, um estado que quer crescer. Tem muita gente vindo morar aqui, viu? O pessoal já está até demais. Porque já está impactando no trânsito. Mas o paraibano tem um coração maravilhoso, recebe todo mundo muito bem, não é verdade? Então, Cris, agradecer aqui a sua presença no Master Business, renovar o convite para que em outra ocasião você volte, nós possamos aprofundar mais, viu, gente? Eu vou explorar bastante a Cris, vou trazer a Cris para vocês outras vezes, tá certo? Tá ótimo. Então, com licença, vou para o encerramento, ok? Meus amigos, esse foi o nosso Master Business de hoje. Tenho certeza que foi bastante interessante, que você pôde obter informações que normalmente não são tão acessíveis, não é verdade? Mas nós trouxemos aqui, através da Cris, todo esse cabedal de conhecimento que eu tenho certeza vai ajudar todos vocês. Então, na certeza de que o Master Business cumpriu seu compromisso de trazer pessoas inteligentes como Cris Atala, encerro aqui agradecendo o carinho da sua audiência. Um forte abraço, até nosso próximo encontro. Tudo de bom. Tchau.